Olá, seja muito bem-vindo ao programa Rumo Certo. E o programa de hoje, olha, vai ser um programa de experiências gastronômicas e tudo que envolve a gestão desse segmento. E aqui comigo para essa conversa, Leninha Camargo. Leninha é empresária, chefe de cozinha, consultora também, né, Leninha? Pois é. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Que bom, obrigado a você por ter essa disponibilidade de vir conversar com a gente hoje. Leninha, eu queria conhecer um pouco mais de você, que você me conte a sua história, a sua trajetória, qual é o trabalho que você desenvolve hoje. Então, a história é grande, mas vamos lá. Vamos tentar resumir. Bom, eu sou cozinheira, né? De Minas Gerais, nasci no interior de Minas e eu costumo dizer que desde pequenininha eu já cozinho, desde a barriga da minha mãe acho que eu já estava cozinhando. E eu cheguei em Brasília já há 30 anos e sempre mexi com essa parte da gastronomia. O mundo da gastronomia realmente é o que move a minha vida hoje, né? Hoje não, já há 20 e poucos anos eu trabalho com isso e estou numa linha da gastronomia onde eu procuro desenvolver experiências, né? Experiências gastronômicas. Tá? Eu estudei na Itália, eu me formei na Itália em enogastronomia, que é a harmonização, né, de vinho com comida. Voltei para o Brasil e aí comecei a empreender, tive um restaurante, o meu primeiro restaurante, depois segui a linha de buffet, de serviço de catering, né, como para festas e eventos em geral. Nessa brincadeira com o buffet, eu fui a única que fiz a Copa do Mundo, né, aqui no Brasil em 2014, então eu assumi todos os lounges VIPs da Copa do Mundo, da FIFA, né, diretamente com a FIFA, servindo de salgadinhos a caviar. Então era um leque muito extenso no sentido de que, isso é muito interessante, né, de você falar que você servia, você tinha espaços que estavam com salgadinhos até espaços. Então isso gastronomicamente falando é uma trajetória muito interessante quando você começa a trabalhar dessa forma. Atendi Príncipe Harry, atendi também eventos do tipo com o rei e a rainha da Suécia e mais ou menos nesse segmento. Além disso, eu sou sommelier de azeites também. É a primeira e única chefe no país a receber o diploma de sommelier de azeites. Então eu estudo azeites, eu faço um trabalho com azeites de oliva, né, extra virgem. E é uma história muito bacana, a história do azeite também, que depois a gente pode até gravar alguma coisa sobre isso, porque é fantástico. Eu tento levar para o Brasil essa coisa do azeite, né? Para a cultura do azeite, né? Para fazer com que os brasileiros invistam mais no azeite. E estou hoje nessa loucura que eu tenho um espaço de eventos, que é um dos maiores espaços de eventos de Brasília também, onde a cozinha é assinada por mim. E faço consultoria, trabalho com essa coisa de criar experiências gastronômicas para bares, hotéis, restaurantes e principalmente eventos de gastronomia, que a gente tem muito aqui em Brasília. O que é criar experiências gastronômicas? Pois é, experiência gastronômica é você não vender comida, é você entregar uma experiência, é você fazer diferente, é você fugir do óbvio. Então, pode ser o chuchu. Um chuchu, você trabalhar com um chuchu, mas ele vai ter que ser o melhor chuchu e o mais bem apresentado chuchu. Criar uma experiência com o chuchu, que é uma coisa sem graça, né? Supostamente sem graça, e entregar um prato, estou dando um exemplo do chuchu, mas entregar para o teu cliente um prato onde ele vá comer aquilo ali como se não existisse outra coisa melhor do que aquele prato ali. Então a experiência, ela envolve não só a comida, mas o momento, o ambiente, a apresentação, o que ela te provoca, o que ela provoca nos seus sentidos, em todos os seus sentidos. Entendeu? Mais ou menos isso. Quando é que você percebeu que isso era um valor, né? Era receita ao mesmo tempo no seu trabalho, como cozinheira que você falou antes, como chefe, mas que ampliar, criar esse diferencial era interessante para a receita, para a produtividade, para a eficiência da sua empresa? Eu desde sempre, eu tive como foco principal inovação dentro do meu trabalho. Então, enquanto todos os buffets, de repente, ali serviam um canapé, aqueles canapé feito de pãozinho e pastinha, não sei o quê,
eu nunca tive isso na minha linha de trabalho. Ah, um monte de salgadinho, eu nunca tive aquilo na minha linha de trabalho. Eu sempre peguei comidas, eu falo de comidas de verdade, comidas grandes, e transformava isso numa forma de um canapé. Então, nas minhas festas todas, você ia lá, você não ia comer aquele canapé de pãozinho, você ia comer um formato de canapé, os chamados finger food, né? Que é para você comer com a mão, comer com o dedo ali, mas trazendo isso para uma coisa de uma comida de verdade. Ah, um exemplo, eu pegava ali um lombo suíno, cortava um quadradinho, fazia um molhinho nele ali que eu recheava ele e ele virava um formato de um canapé. Então, muito diferente de você estar comendo um pão com pastinha ou um salgadinho, fritura, enfim, essa coisa como um todo. Então, hoje eu condeno muito isso. Eu sirvo hoje gastronomia, não necessariamente que precise ser produtos caros, mas eu transformo os alimentos num formato de finger food para você ter uma experiência interessante. O que isso faz? A experiência, ela não tem preço. Entendeu? Ela é interessante porque eu vou provocar em você, o comensal, a pessoa que está ali, aquele momento muito exclusivo. Então você tem como vender isso com muito mais facilidade, né? Porque você está, entre aspas, você está meio que sozinho ali no mercado. Você atrai um público muito melhor. Então, quando você fala, você cria uma experiência, por exemplo, uma das experiências que eu tenho, que é minha, né? Que eu faço aqui em Brasília, é o jantar às cegas. Então ele é fantástico, as minhas experiências elas esgotam, quando eu abro a experiência esgota em 15 minutos, 20 minutos, assim, fecha o número de pessoas que eu preciso rapidamente. E esse é um formato muito legal, porque você vai comer, inclusive assim, você vira e fala assim, eu não gosto de jiló, e de repente eu tô servindo um jiló para você ali, só que você tá vendado. Então eu te vendei, você não sabe o que você está comendo. Óbvio que lá eu não sirvo miolo de não sei o quê, formiga, não. É comida normal, tudo muito normal, só que feito dentro de uma experiência muito bacana, muito interessante. Então é isso, é provocar experiências através do sentido e não só servir um prato de comida. Porque servir o prato de comida, a maioria já faz. Pois é, Leninha, mas isso é muito de criatividade, né? Sim. E tem muito de perfil no seu caso aí, né? Você tinha isso já, era seu, estava no seu DNA, e tem a coisa da mineira aí também, que sabe fazer a comida e tal, como ninguém, talvez. Mas então, você aprende, Leninha, isso? A ser criativo? Tem técnica para isso, para eu fazer diferente? Se eu não sou uma Leninha, se eu não tenho essa criatividade toda aflorada a todo momento, eu enquanto dono de um restaurante pequeno, talvez. Eu acho que dá para trabalhar isso, né? O que eu vejo hoje nas consultorias, onde eu vou dar uma palestra ou fazer alguma coisa, é que as pessoas não se permitem criar. Elas pegam ali, desenvolvem um cardápio muito, né, muito ali fechado, então às vezes observa demais o que está sendo vendido no concorrente. Eu vou fazer parmegiana porque está vendendo demais, ele vende muito, isso está errado. Então assim, ok, a parmegiana, eu tenho um concorrente que vende parmegiana demais e eu quero vender parmegiana. Então o que você faz? Pega a parmegiana e faz ela diferente. Entendeu? Cria um recheio nela, cria uma textura diferente, um empanamento diferente, um molho diferente que virou a tua cara, que foi você que criou, você trouxe aquilo para o teu perfil. Então, criar diferente. Eu acho que todo mundo pode e deve, não só pode como deve, todo mundo consegue. É realmente investir nisso, é parar e pensar, então eu quero vender pão de queijo. O que eu posso trazer para esse pão de queijo aqui para ele ficar diferente do pão de queijo que já é o que todo mundo vende? Né? E tentar matutar, tentar realmente visualizar aquilo. Tudo que eu pego, então, por exemplo, assim, quando alguém me contrata numa consultoria, a primeira coisa que eu faço é tentar definir, fazer um briefing ali do que é o que envolve ele naquele momento, o que está acontecendo. Você pegar e falar assim, ele está numa cidade assim, ele está num bairro assim, o que ele está buscando, se a pessoa já tem um ambiente, eu vou olhar o ambiente e vou falar, vamos fazer isso. Às vezes ele já chega com uma ideia meio que formatada, eu quero trabalhar com comida mineira. Então, peraí, ok, ótimo, mas vamos criar o tutu diferente, vamos fazer aqui a couve diferente, vamos fazer o torresmin diferente, e a gente começa a
brincar, fazer releituras daqueles pratos que são clássicos, que ele quer, que é a vontade dele em trabalhar, mas a gente vai trazer isso para uma pegada diferente. E aí é onde eu conquisto o meu público. Porque aí ele vira e fala assim, nossa, eu comi um tutu ali naquele restaurante mineiro, não existe igual no Brasil. Eu nunca vi um tutu igual àquele. Esse é o grande lance. Vamos falar mais disso, de técnicas também. Vamos tomar uma aguinha por enquanto, Leninha. Técnicas. Rumo Certo vai fazer intervalo rapidinho, a gente volta já já. De volta com o programa Rumo Certo, nós estamos falando hoje sobre experiências, especificamente experiências gastronômicas. Aqui comigo para essa conversa saborosa, eu diria, de experiência, Leninha Camargo. Leninha, a gente falava no bloco anterior, né? Quase que um milagre que você pode fazer com um prato que em tese é simples e se torna ele atrativo e com agregação de valor também. Agora, ousar é um desafio, né? Ainda mais na cozinha. E é investimento também, Leninha? Você acha que é mais postura? Eu te pergunto isso para saber mesmo, pelas consultorias que você dá e pelo conhecimento de mercado, como é que a gente está no Brasil, nesse segmento de gastronomia, em termos disso, de criatividade, de ousadia? A gente está fazendo essa lição? Temos muito que aprender ainda. Como é que você vê? Eu acho que tem muito que aprender ainda, tá? Quando eu pego uma... Eu vou citar um exemplo assim, bem real, que alguns dias me solicitaram uma proposta de consultoria para criar um menu de um motel. Olha que interessante, né? Um menu gastronômico de um motel. Só que a pessoa já chegou para mim com uma ideia toda formatada. Ela fala, eu já tenho tais e tais coisas no meu cardápio, não quero mudar. Eu tenho isso, eu tenho dificuldade disso e tal, eu não quero mudar, eu quero que você crie 2 pratos apenas ali e tal. Aí eu sentei com a pessoa e falei, olha, vamos criar uma experiência gastronômica, já que é um motel, muito legal, né? Você criar uma experiência gastronômica, porque como os motéis não têm essa experiência gastronômica, não tem ali um menu interessante, seria um atrativo para ela bater, olha, no meu motel eu consigo fazer, eu tenho uma gastronomia assim, diferenciada e tal, não sei o quê. Mas eu não consegui convencê-la dessa experiência gastronômica. Então existe a resistência por parte do empreendedor, né, de tentar trazer isso para criar essa experiência. E existe também a questão do envolvimento da mão de obra, mesmo você podendo capacitar essa mão de obra, da dificuldade que às vezes isso gera dentro de uma cozinha de produção. Não é fácil, uma produção não é fácil. A partir do momento que você começa a fazer certas coisas, né, a tentar criar alguma coisa ali, você dificulta o trabalho dentro da cozinha. Então isso demanda uma mão de obra mais especializada, demanda mais tempo, ingredientes especiais. Então, você vira e fala assim, vou dar um exemplo prático. Eu tenho um finger food, que é um carpaccio, eu sirvo um carpaccio dentro de uma panhoquinha que eu desenvolvi, um pãozinho que eu oco e tal, e crio esse carpaccio ali dentro. Para você fazer esse pãozinho, ou cair esse pãozinho, né, fazer ele virar um cup ali, um negocinho assim que você vai recheá-lo, é um trabalho. E aí, às vezes, isso dentro de um volume muito grande, você dificulta. E aí o empreendedor, o dono do restaurante, ele fala, pô, esse prato me dá um trabalho maior. Aí lá fora o pessoal pede 50 pratos desse, e aí? Você entendeu? Só que a gente viabiliza isso tudo, então a gente vai desenvolver, se é uma produção grande, vai fazer com que esse pãozinho já fique ocado, que tenha um processo de ultracongelamento, que já facilite. Então isso é investimento tanto de pessoas quanto de estrutura física, né? Mas eu acho que as pessoas estão começando a entrar nesse esquema de falar, se eu não fizer isso aqui diferente, se eu não vender, eu quero vender carpaccio, todo mundo gosta de carpaccio.
né? Então eu preciso, ao invés de fazer aquele carpaccio montado, que todo mundo faz, que todo restaurante tem, eu preciso criar uma experiência para esse carpaccio, né? Então eles começaram já a mudar isso. Então é muito interessante e eu acho que é fácil, não é uma coisa complicada. Você precisa realmente investir principalmente em treinamento. E aí é onde eu entro, né? Eu entro, vou pegar ali, vou desenvolver um cardápio. O meu processo é do início ao fim. Então eu desenvolvo o cardápio, vou lá e treino, capacito essas pessoas, eu desenvolvo o fornecedor. Então, por exemplo, terceirização. Terceirização é uma coisa que hoje eu trabalho assim, eu sou super a favor da terceirização de bases, entendeu? Então você tira da sua produção ali, por exemplo, a produção desse pãozinho. Ela pode ser uma receita minha, uma receita dali daquele estabelecimento. Mas eu terceirizo a produção desse pãozinho. Por quê? Porque eu tirei daqui da minha produção, né? Ele vai chegar para mim pronto. Então eu terceirizei, ele chega prontinho, já chegocado, todo embalado no porcionamento correto. Eu trabalho muito com vácuo. Eu uso muito tecnologia para poder fazer com que flua dentro da produção um trabalho impecável e dentro da rapidez que a operação pede. Claro, a tecnologia favorece, né? Ela dá condição. Opa, super! E sem perder qualidade, que é o principal. E sem perder qualidade, sem perder qualidade. Hoje nós temos aí tecnologias ultra mega avançadas para poder facilitar o trabalho da produção, para poder estar realmente facilitando essa mão de obra, essa entrega do produto final com rapidez e com qualidade. Um caso bastante interessante é o vácuo. A partir do momento que você começa a trabalhar com vácuo, eu amo vácuo, então eu super coloco nas minhas consultorias, eu acho que todo mundo tem que usar um vácuo, porque ele garante uma segurança alimentar muito maior e facilita o trabalho dentro da cozinha também. Interessante. Você fala da consultoria, que além desse trabalho técnico, né, de treinamento, você trata de gestão também, né? Gestão Como também. gerir um restaurante? Vamos começar com um exemplo de um micro e pequeno empreendedor que pensa em abrir agora um restaurante. Há uma máxima no mercado de que comida é o melhor para se abrir, né? Que dá sempre certo. Para você ter segurança, abre comida, um restaurante ou uma padaria, enfim, algo que envolva comida que dá certo. Não é bem assim, né, Nenê? O que você diria? Não é bem assim. Hoje, o setor de alimentação, ele é o maior percentual do PIB, né, nosso. Tá, se não me engano, em 10, alguma coisa, 10,7% do PIB. Isso é fantástico, né? Isso é maravilhoso. Então, nós temos hoje o setor gastronômico. O setor gastronômico, quando a gente fala, ele envolve todo o setor, né? Não é só restaurantes e tal, é todo o setor gastronômico. E um dado importante também é que nós somos os maiores exportadores de alimento, né? Alimento industrializado, essa coisa. A gente hoje atende em torno de 190 países, a gente exporta para 190 países. Então, assim, a gente está falando de um mercado que é muito competitivo, mas que é fantasticamente rentável, bom de se trabalhar. Mas preparar um alimento, mexer com o ramo da gastronomia, não é simplesmente saber cozinhar. Eu sei fazer um feijão gostoso, eu vou começar a vender feijão. Não, não é isso. Até porque você, de repente, você é jornalista, mas você quer empreender na gastronomia. Então, não é você que vai fazer. Então, se você quer empreender em gastronomia, né, você vai encontrar uma equipe bacana, um chefe bacana que vai te monitorar, que vai te assessorar para você fazer esse empreendimento gastronômico seu. Então, não precisa ser entendedor de gastronomia, você não precisa. Para empreender na gastronomia, você não precisa ser um chefe de cozinha, tá? Você não precisa saber cozinhar. Não precisa, isso é besteira. Óbvio que se eu sou uma chefe de cozinha e vou empreender na gastronomia, melhor ainda. Só que eu posso ser excelente como chefe de cozinha, mas eu não sou boa em gestão. Então, tudo tem o seu lugar. Então, você vai me contratar porque eu sou maravilhosa em gastronomia e você vai gerir o negócio. Eu vou gerir a minha parte, eu vou gerir a parte da cozinha, a parte toda ali dessa coisa da produção gastronômica. Mas você vai cuidar do financeiro, você vai cuidar do marketing, seja lá o que for. Hoje é muito legal as pessoas pensarem o seguinte, por que eu quero empreender em gastronomia? É porque é o setor que mais gera renda, não sei o quê, porque nós somos os maiores no PIB, não sei o quê. Não, eu quero empreender em gastronomia
Primeiro, porque eu gosto, porque eu acho isso, porque eu não sei o quê, entendeu? Porque, no meu caso, porque eu sou chefe de cozinha, porque eu amo gastronomia. Então, eu vou empreender em gastronomia. Aí, eu vou traçar um plano de negócio para poder fazer a minha gastronomia dar certo, né? Eu não posso, ninguém é bom em tudo. Então, eu não posso hoje fazer a comida, fazer o marketing, atender o cliente, o fornecedor. Então, dentro dessa coisa da gastronomia ali, no meu caso hoje, eu administro a minha empresa. Então, eu acabo atuando em tudo isso aqui. Mas eu tenho uma pessoa que cuida da parte dos fornecedores. Então, desenvolver fornecedores. Aí, quando você fala da consultoria, isso é muito legal, porque você resolveu que você quer empreender em gastronomia. Eu vou te entregar um projeto pronto. Eu vou te entregar um projeto pronto, da escolha do ponto até a inauguração. E pós-inauguração, eu continuo trabalhando com você. Pós-inauguração, a gente vai fazer uma série de trabalhos ainda, porque você tem que dar sequência nisso. Não é aqui, eu te entreguei, você parou e acabou, não. Então, eu vou te entregar ali um plano de negócios onde ele vai ter os fornecedores desenvolvidos para o seu cardápio, tem um passo a passo para isso. Então, a pessoa não pode chegar e falar assim, eu quero vender coxinha. E chegar a fazer as coxinhas, vai lá, faz as coxinhas e botou numa vitrine ali e vou vender coxinha. Não, não é assim. Eu tenho que pegar e falar assim, bom, para eu fazer essa coxinha, a melhor coxinha do mundo. Então, peraí, para eu fazer essa coxinha, eu preciso de um fornecedor de farinha de trigo, eu preciso de um fornecedor do recheio, eu preciso da embalagem, eu preciso vender, eu preciso de uma rede social, eu preciso atingir isso. Então, você começa a trabalhar com isso, né? A fazer um planejamento disso tudo aqui. Eu preciso vender tantas coxinhas para poder tirar o meu custo fixo. Eu preciso, eu quero ter um lucro de tanto, eu quero ter um salário de tanto. Então, peraí, eu preciso vender X coxinha. Todo um planejamento. Quando eu falo da escolha do ponto, a inauguração é você ter um projeto completo e é isso que eu faço hoje. Eu pego lá do ponto, tá? O que você está pensando? Eu tenho a melhor coxinha do mundo. Então, beleza, peraí, a sua coxinha, ela, por ser a melhor coxinha do mundo, a gente pode trabalhar ela assim e tal, vou desenvolver novos recheios, vamos criar um diferencial para ela. Quem que vai ser o público que vai comprar? Essa coxinha só vai custar cara. Ela não vai custar R$5, ela vai custar R$25. Então, não é o bairro onde você pensou. Então, eu vou achar o bairro para que você vai colocar essa coxinha sua. E aí, em cima disso, a gente começa a trabalhar todo. Não, então, muito interessante, porque não se você não sabe, você busca quem saiba, né, Leninha? É mais ou menos isso, né? E se você também não sabe e pode delegar, delegue também, né? Porque às vezes a economia num projeto, ela pode ser fatal, né? Sim, pode ser um sucesso. Eu escuto muito de falar, consultoria é cara. Gente, ela minimiza erros, ela minimiza erros e você tem uma chance muito maior de ter sucesso. Eu te garanto que sim. Porque assim, você está trabalhando, óbvio que você tem que pegar um profissional sério, né? Um profissional que realmente tem experiência. Outra coisa que eu falo, você quer contratar uma consultoria, seja em que ramo for. Vê se aquela pessoa, a figura principal ali, se ela teve vivência. Então é diferente de eu estar aqui falando com você sobre gastronomia. Eu fui ali e só fiz um curso de gastronomia, mas eu nunca operei. Eu nunca botei a mão na massa, eu nunca sofri com funcionário, eu nunca tive problema com fornecedor, eu não sei o que é uma cozinha funcionando para atender 400 pessoas lá fora. Eu não sei de nada disso. Como é que eu vou passar isso para você? Hoje eu trago para o seu projeto, dentro daquilo que você quer, eu coloco as minhas dores, as vivências das minhas dores, tudo que eu sofri, tudo que eu errei, hoje eu tenho no meu case. Então é assim, hoje eu sei como que resolve um problema, né? Por exemplo, vou dar um exemplo que acontece em alguns restaurantes quando você não fecha uma consultoria. A operação está acontecendo aqui, a nossa produção, e lá fora está lotado o restaurante. 100, 150, 200 pessoas lá no restaurante. Chegou uma mesa de 30 pessoas. As 30 pessoas pediram pediram um prato diferente. Tá? Pediram um prato diferente. A cozinha, né? Chega lá na cozinha aquele prato, 30 pratos. Você pediu frango, ela pediu peixe, nananã, e aí começou aquela loucura. Esses 30 pratos, eles têm que chegar ao mesmo tempo na mesa do cliente. Detalhe, todos quentes. Entendeu? Então, você tenta visualizar isso, como que funciona isso dentro da produção. Tem técnicas para isso. Tem direcionamento para isso. E não é simplesmente
virar e falar assim, pediu 30 pratos, eu soltei o seu da massa, soltei o do outro do frango, soltei o seu... Não, se tem 30 pessoas ali, as 30 pessoas querem comer juntas. Os 30 pratos têm que chegar e aí você entra o treinamento. Porque você vê muito isso nas operações aí, que chega um prato antes, um tá mais frio do que... Ou às vezes chega todos até junto, mas tá frio, entendeu? Porque eu tenho um prato... Aí é assim, a massa é mais fácil de preparar do que grelhar o chouriço ali, porque tem que grelhar não sei o quê. Então, existem as técnicas todas que quando você canta uma comanda de 30 pessoas ali, cada ouvido já está preparado para saber. Então, se falou assim, olha, uma mesa de 30 pessoas, nós temos lá um magret, nós temos... quando falo magret, a pessoa que prepara o magret, ele já sabe que o magret vai com a redução tal, com acompanhamento tal. Só que nós temos uma pessoa que está preparando o magret, um outro que está preparando o acompanhamento. Essas duas pessoas estão ligadas, dizendo, tem um magret. Aí o cara do magret, ele escutou, e o cara do acompanhamento aqui também. Então, automaticamente, esse cara aqui, que é o do acompanhamento, ele sabe que o magret demora mais do que o acompanhamento dele. Então, ele já espera um pouquinho, botou o magret aqui, e assim sucessivamente. Aí o do ancho, de não sei o quê, o da massa, o da salada, e aquela loucura. A cozinha é uma loucura. É uma loucura. Mas com processo, com planejamento. Com processo e planejamento, ela é maravilhosa. Eu amo, né? Então, assim... Ela se empolga no falar, que deixar, ela fala, eu disse que meia hora era pouco. Pois é, tá vendo? E ela fala e fala muito. Falo bem. muito, né? Muitíssimo obrigado, muito bom, muito proveitoso, ótima conversa aqui conosco. Foi saborosa, eu diria, foi uma conversa de experiências. Obrigado, viu, Leninha, pela sua participação. Obrigada a vocês pelo convite. Volte sempre. Obrigada. Você vai voltar, aliás, né? Eu vou voltar, tem novidades chegando por aí. A gente vai ver a Leninha muito mais vezes por aqui. Com certeza. Muitíssimo obrigado a você que acompanhou conosco essa conversa saborosa também. Como certo, volta amanhã. Um abraço grande para você e até mais.